Você está pronto para entender uma crise diplomática que pode mudar o rumo do Brasil nos próximos meses? Uma crise que revela o quanto nosso país ainda é refém de alianças frágeis e de um governo que insiste em fingir neutralidade enquanto a casa está pegando fogo? Então se acomode, porque o que eu vou te contar agora envolve soberania nacional, retaliações econômicas pesadas, pressão ideológica e, o mais importante, o futuro da nossa relação com os Estados Unidos. A história começa com uma declaração aparentemente diplomática do governo Lula, mas que, na prática, escancara uma postura fraca diante de um conflito internacional gravíssimo. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou uma nota oficial tentando tranquilizar a imprensa e os mercados. Nela, o governo afirma que a soberania do Brasil e o Estado Democrático de Direito são inegociáveis. Ao mesmo tempo, diz que está aberto ao debate comercial com os Estados Unidos, tentando manter a relação econômica robusta e de alto nível que existe há mais de 2 séculos. Só que, vamos ser sinceros, que tipo de soberania é essa que precisa ser reafirmada em nota oficial depois de levar um tarifaço de 50% na cabeça? E que neutralidade é essa em uma negociação com um país que já deixou bem claro que está disposto a impor sanções duras caso o Brasil continue apoiando políticas consideradas anti-americanas? Desde o anúncio feito pelo presidente Donald Trump no dia 9 de julho, o governo Lula tenta passar a imagem de que tudo está sob controle, que a diplomacia está funcionando, que não há contaminação política ou ideológica nas negociações. Mas os fatos dizem o contrário. E a sequência dos acontecimentos mostra claramente que estamos diante de uma crise diplomática de grandes proporções. Tudo começou em 6 de julho, quando Trump, em um discurso firme e direto, ameaçou impor tarifas pesadas a qualquer país que se alinhasse ao BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e outros aliados estratégicos. A fala do presidente americano veio logo após uma cúpula do BRICS que incomodou Washington, por sinal, bastante vocal nas críticas ao alinhamento do grupo com regimes como o da China e da Rússia. No dia seguinte, Lula respondeu de forma pouco diplomática. Disse que o Brasil não aceitaria interferências externas e classificou as críticas de Trump como inaceitáveis. Foi uma tentativa de se impor, mas sem respaldo internacional e com um discurso vazio. O presidente tentou se mostrar firme, mas sem qualquer estratégia prática para lidar com a retaliação que estava por vir. Em 9 de julho, o presidente Trump publicou uma carta aberta em sua rede Truth Social, endereçada diretamente a Lula. Nessa carta, ele acusou o governo brasileiro de perseguir politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Afirmou que o Supremo Tribunal Federal tem promovido censura por meio de ordens judiciais secretas e classificou tudo isso como uma verdadeira caça às bruxas. Como resposta imediata, Trump anunciou tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, uma sanção que entrou em vigor com data marcada, 1º de agosto. A coisa ficou ainda pior no dia 17 de julho, quando Trump voltou a usar sua rede para divulgar outra carta, dessa vez direcionada ao próprio Jair Bolsonaro. Na mensagem, ele criticou duramente o sistema de justiça brasileiro e exigiu o fim imediato do julgamento do ex-presidente. Isso, sim, é interferência direta nos assuntos internos do Brasil. E sabe o que o governo Lula fez? Silêncio. Mas quem não ficou em silêncio foi o ministro Alexandre de Moraes. No dia 18 de julho, ele impôs medidas duríssimas contra Bolsonaro: tornozeleira eletrônica, proibição de entrevistas, de visitas a embaixadas e até de manter contato com o próprio filho, Eduardo Bolsonaro. A resposta dos Estados Unidos foi rápida e direta. Cancelaram os vistos de 8 ministros do STF, do procurador-geral Paulo Gonet e até de seus familiares. Isso não é só diplomacia. Isso é confronto. Enquanto tudo isso acontecia, o governo brasileiro continuava tentando vender a ideia de que ainda havia diálogo. A vice-presidência, nas mãos de Geraldo Alckmin, tentou fazer contato com grandes empresas americanas, como GM, Google e John Deere. Segundo relatos, os encontros foram produtivos. Mas ninguém quis assumir compromissos reais. E mais, os Estados Unidos não responderam formalmente às comunicações diplomáticas enviadas pelo Brasil. Isso mesmo, os norte-americanos ignoraram completamente os canais oficiais de negociação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também tentou mostrar reação. Apresentou um plano de contingência com linhas de crédito para mais de 10 mil empresas afetadas pelas tarifas. Ele afirmou que as medidas americanas tinham clara motivação política e que o alvo era a economia brasileira, sobretudo a inovação do sistema PIX, que incomoda bancos e instituições financeiras dos Estados Unidos. Mas cá entre nós, por que só agora o governo percebeu que precisa proteger o PIX, o agronegócio, a indústria e os empregos brasileiros?
Onde estavam esses planos quando começaram os sinais de tensão entre Brasil e Estados Unidos? É fácil posar de vítima agora, mas a verdade é que Lula preferiu se aliar ao BRICS e ignorar as consequências desse alinhamento. E é justamente aqui que precisamos parar e refletir. Você acredita mesmo que dá para negociar com quem está disposto a te dar um tapa na cara e ainda chamar isso de diálogo sem ideologia? É possível manter uma relação de respeito quando o outro lado ignora sua diplomacia, critica seu sistema de justiça e ainda cancela os vistos de seus ministros? Como jornalista de direita, digo sem rodeios, o governo brasileiro errou feio ao acreditar que poderia se aproximar de potências rivais dos Estados Unidos e sair ileso. Esse tarifaço não é surpresa. É consequência de uma política externa mal planejada, ideológica e desconectada da realidade geopolítica mundial. E o mais preocupante, é o povo brasileiro quem vai pagar a conta. Especialistas já apontam que as tarifas podem provocar perdas bilionárias no setor exportador, desemprego em massa e até queda no PIB. O setor agroindustrial está em alerta. A indústria de transformação está ameaçada. E enquanto isso, Lula continua dizendo que vai fortalecer a parceria histórica com os Estados Unidos. Que parceria é essa, onde só um lado apanha? É hora de o Brasil parar de bancar o bonzinho nas relações internacionais. Se querem impor sanções, que recebam de volta a mesma moeda. Temos mecanismos legais para retaliar, inclusive com base na lei de reciprocidade comercial. E temos que usar esses instrumentos com firmeza, porque se não reagirmos agora, abriremos precedentes perigosos para futuras agressões. E você, o que pensa disso tudo? O Brasil está mesmo sendo vítima de uma política imperialista ou é o próprio governo que cavou esse buraco com suas escolhas ideológicas? Você acredita que a soberania do país está sendo respeitada ou estamos apenas assistindo de camarote a perda de poder internacional? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho e ajude a espalhar a verdade. Aqui, a verdade tem vez e voz.